E salienta a representação não apenas dos países, bem como das regiões do espaço da lusofonia, já que para nós a comunidade lusófona não se circunscreve aos 8 países da CPLP, mas engloba também várias regiões com ligações histórico-culturais a esses mesmos países da CPLP, como Galiza, Goa e Malaca, e essas 3 regiões serão aqui representadas. Sem qualquer hierarquia, como também é próprio deste espírito de lusofonia, vamos fazer uma filiação por ordem alfabética, ou seja, vamos começar por Angola e pelo Brasil e iremos terminar com a representação de São Tomé e Príncipe e de Timor-Leste. Aliás, a respeito de São Tomé e Príncipe, saliento que houve aqui uma aquisição de última hora, o que também é bem próprio deste espírito de lusofonia, não propriamente um espírito de improviso no mau sentido do termo, mas essa capacidade de adaptação às circunstâncias que vão surgindo. E, para além da União Nacional de Escritores e Artistas São-Tomenses, que será representada pelo Mário Lopes, estará também aqui representada uma outra associação são-tomense, que é a Cultura Fáceis. Portanto, chamo então para a mesa, por parte de Angola, os representantes da Liga Africana e da Associação Chapes Sinde, e do Brasil, a representante da Casa Agostinho Silva e do Instituto Murachara. Portanto, da parte do Brasil, Lucilena, L'Oriel, e da parte da Liga Africana, Sr. Presidente, por favor. Da Associação Chapes Sinde, então, por favor, é quem está e quem representa. O enfoque desta última secção, conforme está devidamente referido no programa, é a lusofonia e a sociedade civil ou seja, nesses vários países, nos vários países e regiões do espaço lusófono. O que se trata hoje é de fazer um primeiro diagnóstico do estado da sociedade civil e do estado da lusofonia em cada um desses países. Foi aqui salientado, e justamente salientado a parte da manhã, que referir alguns desses países como países lusófonos é, em parte, e nós sabemos bem, uma ficção. Em muitos desses países, a língua portuguesa não é falada por muitos dos seus habitantes. Mas também sabemos que é uma realidade em expansão, desde logo que os diversos governos desses países da CPLP tudo têm feito, isso por si só é significativo, tudo tem feito, dizia, para sedimentar a presença da língua portuguesa em cada um desses países. Não é por acaso que, mesmo nos momentos mais traumáticos desta relação com Portugal e a extensão com a língua portuguesa, nunca nenhum país, penso por exemplo nos países africanos de expressão portuguesa, nunca nenhum país, dizia, tenha tido a tentação de relegar a língua portuguesa. Pelo contrário, sempre tiveram a lucidez de perceber que a língua portuguesa era um ativo muito importante para cada um desses países. Eu diria até mais, reiterando aquilo que já foi o tempo dito pelos próprios governantes de cada um desses países, a saber que a língua portuguesa foi um dos grandes fatores de coesão nacional, se não mesmo o grande fator de coesão nacional. Se a língua portuguesa não fosse uma realidade em cada um desses países, ou em alguns desses países, muito provavelmente esses mesmos países já não existiriam enquanto entidades nacionais. Portanto, estamos aqui a fazer o primeiro diagnóstico sobre o estado da sociedade civil e da lusofonia em cada um desses países e regiões. Necessariamente será um primeiro diagnóstico, ou seja, um diagnóstico preliminar,
Mas este congresso, como eu também tenho salientado, é um ponto de partida, não propriamente um ponto de chegada. Nós, obviamente, temos que fazer um balanço sobre aquilo que correu menos bem, aquilo que correu melhor, mas, desde já, isso é garantido. Este congresso é um ponto de partida, um primeiro passo. Estamos já a pensar num segundo congresso e, sobretudo, naquilo que se fará entretanto. De resto, já houve propostas, a meu ver, muito justas e muito pertinentes, de realizar alguns dos próximos congressos da cidadania lusófona noutros países que não em Portugal. Isso, naturalmente, irá ocorrer mais cedo ou mais tarde. Iremos também procurar pensar, em concreto, como se poderá concretizar esta cooperação lusófona que tanto defendemos. Ontem, durante a parte da tarde, conforme estamos recordados, ou conforme estarão recordados, equacionámos as áreas, algumas das áreas preferenciais, onde essa cooperação se poderá concretizar e, portanto, hoje o que se trata é de retomar essa reflexão e, como eu disse, tendo consciência que será um diagnóstico preliminar para reflexão posterior e para ser retomado no âmbito dos grupos de trabalho que, na esteira deste congresso, irão depois constituir-se. Portanto, vamos então começar esta última maratona por ordem alfabética. Vão começar por falar os representantes das associações angolanas aqui presentes, ou seja, a Liga Africana e a Associação Chá Cristina. Peço que todos respeitem o tempo médio, 10, 15 minutos. Depois veremos, no final, se haverá algum espaço de debate, esperemos que sim, antes, depois, da mesa de encerramento, que será presidida pela doutora Maria Tibério Rocha. Começaremos então aqui por Angola. Passo então a palavra ao representante da Liga Africana. Antes de tudo, vou pedir para falar sentado, por comodidade já com o peso da unidade, e parece-me que é melhor eu estar sentado porque estou mesmo em frente ao microfone. Senhora Coordenadora do PAS, Senhor Presidente Domingo, ilustres conferencistas, ilustres convidados. Antes de mais, em nome da Liga Africana, gostaria de agradecer o convite para estarmos presentes neste nobre encontro com tão ilustres figuras do espaço lusófono. Calhou-me a sorte, como Presidente da Liga, estar hoje aqui para responder a um desafio do Nilo, como orador no painel A Lusofonia e a Sociedade Civil em Angola. Antes de referir a lusofonia, entendo ser importante, já porque entendo também que muitas pessoas da plateia desconhecem, entendo ser importante dizer o que é a Liga Africana. E ao fazer alusão a essa associação cívica, lembro um escrito de um membro do Centro de Estudos da Liga Africana, publicado na revista Angola desta associação em 1937, e que dizia: pobre do orador, se é vivo, o público dirá, é muito nervoso. Se é calmo, é tão mole. Se tem os cabelos grisalhos, já é velho. Se é novo, não tem experiência. Se emprega noutras, é confuso. Se alonga, é uma maçador. Se é conciso, não tem fome. Se faz gestos, lembra um palhaço. Se não os faz, parece pau. Se levanta a voz, grita muito.
se fala baixo é monótono, se quer modificar alguma coisa é revolucionário, se conserva as normas estabelecidas, não tem iniciativas. Com o risco de ser atingido por qualquer das setas indicadas, aqui estou. A Liga Africana que represento é sucessora de diversas associações que foram criadas desde a primeira década do século XX, tais como a Junta de Defesa dos Direitos Africanos, JDDA, fundada em 1912 e que agrupava intelectuais oriundos de todas as colónias, vivendo em Lisboa, com uma predominância de santomenses, angolanos e cabo-verdianos, em que por Angola participaram personalidades angolanas, como o jornalista José Fontes Pereira, Pedro da Paixão Franco e o filólogo Joaquim Cordeiro da Mata. Seguiu-se a Liga Africana, fundada em 1920, dissolvida em 1926. Como também já havia sido extinta a Junta de Defesa dos Direitos da África. Como continuadora e fundadora, em 1930, a Liga Nacional Africana, que perdurou até 1991, fundida noutra associação, e por não ter sido bem aceita a decisão da fusão, um grupo de sócios da Liga Nacional Africana fundou a atual Liga Africana, da qual sou o presidente da sua direção, em substituição. Depois de uma década de renegado exercício destas funções, o malogrado nacionalista angolano João Batista de Castro Vieira Lopes, médico cirurgião e figura conhecida como organizador da espetacular fuga de 100 estudantes em Portugal, em que fez parte Pedro Pires e Joaquim Chissano, ex-presidentes de Cabo Verde e Moçambique. É, pois, seguindo os princípios e muitos dos objetivos dos nossos antecessores, que continuamos com uma associação cívica com um merecido estatuto de utilidade pública. Da lusofonia e a sociedade civil em Angola, não serão algumas palavras que poderão aquilatar o nosso pensamento, mas factos probatórios das realizações da nossa associação que configuram as vontades da sociedade civil e que relembram. Conhecedor de uma palestra proferida por Benjamin Pinto na Faculdade de Letras da Universidade de Porto em 1987, a Liga Africana, de 18 a 21 de abril de 2001, realizou o primeiro congresso das associações cívicas dos países de língua portuguesa, com a participação de ilustres individualidades, Benjamin Pinto, João Lopes Filho, Edmundo Rocha, Elizabeth Seita Vera Cruz, Paulo Chipirica, Francisco Faduro, Rosário Lemos, Jorge Vogal Garcia, Diva Moreira, Lucília Piata, representante de Portugal, Santo Tomé, Angola, Guiné, Cabo Verde e Brasil. Deste congresso e de várias intervenções dos congressistas, de que ressalto a passagem da preferida por Edmundo Rocha, em que dizia: estou certo que a Liga Africana, como parte integrante da sociedade civil e depositária de um acervo moral e histórico indiscutível, será certamente chamada a pronunciar-se, a participar na solução dos graves problemas de desenvolvimento que interessam todos os países lusófonos e as suas comunidades na diáspora. No caso particular de Angola, penso também que esta insígnia associação deveria lançar um amplo movimento com o objetivo de dinamizar as várias
associações e organizações da sociedade civil, não só em Angola, como também na diáspora, tendendo a mobilizar todas as vontades e as forças vivas, a fim de reforçar a coesão nacional, a nossa unidade e ajudar as legítimas instituições nacionais na resolução dos graves problemas que o nosso país deve resolver, uma vez pacificado definitivamente. Mesmo sabendo ser uma missão gigantesca, de difícil concretização, a Liga Africana aceitou o repto e realizou um congresso no Rio de Janeiro para a consagração e fundação de uma federação das associações cívicas do espaço lusófono, a FACEL. Associação esta, ou federação essa, que teve o apoio do Supremo Magistrado da Nação Angolana. Resultante do afastamento das várias associações, aquele projeto, a Liga mantém a sua cotização e a presença de um membro da sua direção, com esperança de ver continuar o que apadrinhou e subscreveu em 2001, com realizações de encontros no Brasil, Santo Tomé e Cabo Verde. Termino dizendo que a Liga Africana não encara a lusofonia na vertente económica, mas acredita na sua funcionalidade na vertente da solidariedade entre os cidadãos do espaço da lusofonia. Acabo terminando com estas palavras. Bem, da parte de Angola ainda, representante da Associação Chá de Cachimbo. Então, boa tarde. Eu falo nesta posição, é mais fácil para mim, e começo por saudar e cumprimentar e elogiar as organizações que levaram a cabo este encontro e congresso. Bem-ajam, de facto, fazia falta qualquer coisa deste tipo. E no seguimento desta introdução, eu direi que, como sou formador de atividade profissional, este é o pior tempo para falar para adultos, e costumo brincar dizendo que o perigo é a sida, sonolência incontrolável depois de almoço. Então eu vou procurar ser breve, e ser breve até por duas razões. Não era eu que estava incumbido de representar aqui a Associação Chá de Cachimbo, de qualquer forma o faço com o máximo prazer, afirmando que a Associação Chá de Cachimbo em Portugal foi constituída há cerca de um ano. A Associação Chá de Cachimbo em Luanda já tem 20 anos de existência, muito ligada à Associação de Escritores de Angola, e o seu fundador aqui e presidente é o escritor angolano Jacques dos Santos. A nossa associação tem um propósito bem nítido, baseado numa frase do escritor Pepe Tela, ou seja, unir pela cultura. E consideramos, de facto, que a união pela cultura vai convergir em dois polos que são inadiáveis. É levar aos vários povos de Angola o conhecimento mais cabal do que é a cultura portuguesa e procurar ter aqui, em Portugal, indícios bem representativos do que é ainda hoje a cultura angolana. Sendo assim, procuramos trazer eventos de ordem cultural de Angola para cá e estamos a diligenciar no sentido de levar até Angola algo da nossa cultura. Cultura não só do que é mais tipicamente português, mas também ajudar, nomeadamente no teatro, temos já encetada uma diligência para, junto aos grupos de teatro de Luanda, haver formação profissional, haver formação mesmo para a série de grupos de teatro amadores, onde em Luanda há muitos, de forma a concretizar as aspirações desses jovens que querem se ingrar nessa forma de arte.
Aqui lançámos já 2 livros de autores angolanos, porque a Chave de Cachimbe também tem uma editora, e trouxemos a Portugal a Companhia de Dança Contemporânea de Angola, que teve atuação durante 3 dias no teatro ali da Expo, com êxito, e todo o patrocínio foi à custa de algumas boas vontades que a Associação Chave de Cachimbe conseguiu conglomerar à sua volta. Não só para o transporte, a Junta de Freguesia de Santa Teresa de Oliveira, para o alojamento, o Inatel, como outros patrocínios, que tal foi conseguir a sua presença e marcar, de facto, através de uma obra do Rui Carvalho, posta em cena em dança, a presença angolana. Falei do Rui Carvalho, e não foi por acaso agora, porque, na verdade, o nosso primeiro ato público de índole cultural foi, numa Biblioteca Municipal em Lisboa, dar a conhecer a obra do Rui Carvalho, conciliando o lançamento de um livro de estudo sobre a videoobra com um filme por ele próprio realizado. De igual modo, estamos também a encetar diligências para que no próximo ano se consiga repetir o que foi um êxito aqui em Lisboa. Fizemos a primeira mostra de cinema angolano. Foi um êxito, por tal, nos parece pertinente continuar a avançar neste estilo. Gostaria ainda de realçar que temos uma revista cultural da Chave de Cachimbe, de publicação mensal, cujo nível de artigos não me compete a mim, não compete a mim fazer qualquer adjetivação, mas que a opinião pública, quer de Angola, quer de Portugal, é de facto de um louvor unânime pela qualidade dos artigos e pelos temas que ali se foram expostos. Dizemos também que quem somos, o que fazemos, o nosso objetivo está bem explanado, já penso eu, e dizemos ainda que no que diz respeito à lusofonia, obviamente consideramos que depois de tudo que foi dito, ainda hoje revisto da história, o nosso caminho será inevitavelmente, com as culturas que temos, darmos a mão através daquilo que nos liga, que é a língua. Um património que devemos cultivar, um património ao qual todos somos poucos para continuar a dar formação, mas sobretudo nas várias formas de arte em que se pode, de facto, unir pela cultura, fazendo prova de que aquilo que nos separa é ínfimo como seres humanos dentro desta língua portuguesa, cujo propósito é sermos veículos de construção para a pátria. E essa é também uma forma que a cultura pode ser um contributo válido. Muito obrigado. Muito bem, tivemos a representação de Angola, passemos agora à representação do Brasil. Temos connosco 2 amigos, L'Oriel Rocha e a Lúcia Helena Alves de Sá. Falará em primeiro lugar a Lúcia Helena, que é presidente da Casa Agostinho da Silva e é também a presidente do Viu Brasil. Boa tarde a todos. Agradeço aos organizadores desse evento e vou ser breve em contar como foi a fundação da Associação Agostinho da Silva. Foi uma ideia de um grande amigo, quase filho, do professor Agostinho da Silva, o Roberto Pinho, que há 4 anos lançou essa ideia aos corações de jovens estudantes de Brasília. E numa reunião, numa escola, a antiga Escola Normal de Brasília, que foi construída e realizada por Anísio Teixeira, fizemos uma reunião com amigos do professor Agostinho, entre eles o professor Santiago Mon, o professor João Ferreira, e lá nos reunimos. E naquela belíssima tarde, numa sala imensa,
ainda nos moldes originais da concepção do professor Anísio Teixeira, montamos o estatuto e o professor Santiago Nome deu um nome à associação, que é Casa Agostinho da Silva. Então, hoje eu represento como presidente e com muita honra, porque nós estamos a divulgar obra e pensamento do professor Agostinho nos jovens de Brasília. E nesse momento, agora aqui nesse congresso, eu trago o diagnóstico da educação não só de Brasília, por meio da Casa Agostinho, eu estou como porta-voz desse diagnóstico, da educação de Brasília e do Brasil. Porque a Casa Agostinho da Silva não só recebe os jovens, para que lá eles adentrem e tenham acesso às obras do professor Agostinho, mas que nós possamos fazer aquelas conversas vadias com esses meninos e meninas e qualquer pessoa da comunidade que queira saber um pouco mais daquela pessoa extraordinária que foi, e eu prefiro dizer que é, porque Agostinho está presente e deve continuar presente em nossas ações e nos nossos pensamentos, né? É uma casa aberta para qualquer um e nós não cobramos nada por isso. Então, eu como professora não poderia passar à margem de um diagnóstico da educação e da pedagogia do Brasil. Então eu trago agora para esse congresso, para que ninguém se iluda do Estado do Brasil, né? Principalmente num congresso que está a tratar da cidadania lusófona. E a cidadania lusófona deve obrigatoriamente passar pela pedagogia, porque sem uma educação, sem uma verdadeira educação, ninguém saberá o que é lusofonia. Então, para que eu não me perca, eu lerei o texto. Entre outros temas da obra imensa de Agostinho da Silva, destaco aqui a dimensão social e política do seu pensar para a educação, que anima o fazer concreto de ações transformadoras da polis. O professor Agostinho da Silva deixou evidente, em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada em Brasília em 1968, que a estruturação do sistema de ensino superior no Brasil, abrangendo universidades federais, estaduais, particulares e isoladas, vinculava-se a estruturas arcaicas ou imitadas de outras universidades. Melhor que se diga, em discurso de hoje, que se apoiava em ideias e práticas arraigadas ao colonialismo econômico ocidental, ao qual se seguiu o domínio cultural, que sistematicamente nos tornou peças adaptáveis a todo tipo de modismos e de sofisticações que levaram à insensibilidade ante as misérias do saber, do servir, do amar, do pensar, do agir e do ser sendo no mundo. Algo que pode ser lido em um poema de Agostinho, também ampliado a outras comunidades lusófonas. Entrar no aeroporto, ver gente que chega e parte, como gesticula torto, como se veste sem arte, e como o comportamento ao que eles são lhes é ilógico, entristece o pensamento mais que jardim zoológico. As instituições mantinham as estruturas pedagógicas deficientes
advindas desta importação, ignorando a submissão e as pressões alheias que disso resultaria, como, por exemplo, a total inexistência da expressão da psicologia do povo brasileiro, seus costumes, valores, crenças e sua diversidade, na qual se concentra verdadeira e indubitavelmente a força da nossa sociedade, que, aliás, mantém-se no desacerto da desigualdade social e econômica de que é composto o Brasil. Passados 45 anos deste depoimento, pouco ou nada mudou no âmbito das atividades universitárias, que, presas às vaidades da academia e aos mandonismos locais, ignoram que tem a responsabilidade de colocar em discussão a necessidade do alargamento do alicerce econômico para todas as bases sociais, cabendo a elas a composição de recursos humanos qualificados que trabalhem para a desarticulação das realidades da fome, da doença, do desamparo em que a maioria das pessoas está sujeita. As deficiências das universidades se refletem nos bancos escolares, sobretudo do ensino médio, no qual circula uma apatia reinante dos jovens que mal pensam, raramente criticam ou exercitam a criatividade. São incapazes de ter consciência de alguma vocação que os torne convertidos a várias potencialidades valorativas. Isto ocorre porque os professores, oriundos das universidades, não foram preparados para serem os melhores professores, o que não quer dizer que não haja pessoal preparado, diga-se com vontade, para ensinar jovens a pensar criativamente, pois eles, os professores, não foram estimulados a pensar, muito mais preocupados com diplomas do que com a promoção de acesso à cultura e à técnica, limitados à orientação para as notas que os aprovam ou não. Tornam-se, portanto, docentes e discentes desocupados sob o ponto de vista humano e desinteressados em ensinar e aprender pela pesquisa. O caos na educação brasileira é consequência, primeiro, do desprestígio da profissão do educador. Segundo, da falta de verbas que sustentam em qualidade as propostas de ensino que são executadas para atender apenas aos aspectos técnicos da educação. Terceiro, da ausência da contratação de professores com salários adequados. Quarto, do reduzido número de salas de aula devidamente equipadas com material técnico-pedagógico atualizado e condizente com a realidade cultural do educando. Quinto, da ausência de democratização sem a qual não se estabelecem reformas na educação que possam melhor examinar em que termos se põe o problema da incompatibilidade do ensino com o novo tempo em que já entrou o mundo. Sexto, de políticas educacionais facilitadoras, isso é muito grave, de políticas educacionais facilitadoras do ensino-aprendizagem arredio à prospecção dos domínios da ciência e da arte. Sétimo, da restrita formação filosófica, cujo método é o exercício do e para o pensar, insuficiente para o questionamento da existência e das coisas que povoam a imediatez que nos rodeia. Oitavo, a discriminação, a indisciplina e a violência dos jovens. A despeito da já citada importação de sistemas de ensino, no cenário atual brasileiro, as políticas pedagógicas sob os slogans igualdade,
e é proibido reprovar, tendem e teimam em manter a regularização do ensino nivelado por baixo, vocacionando as escolas públicas à mediocridade da socialização da aprendizagem sem critérios de qualidade e exigência. Isso aumenta ainda mais a disparidade entre pobres e ricos. Estes, os ricos, longe das favelas, matriculam seus filhos no sistema particular, o que não implica, evidentemente, que sejam os filhos dos ricos menos ignorantes que os filhos do pobre. E ponha claro que é a ideologia pequeno-burguesa, anti-intelectualista, manipuladora e aliada às questões de natureza estrutural e mais ou menos insensível às disparidades criadas pela miséria, criminalidade e marginalização. Apesar de se arrogar revolucionária, é a responsável pela hostilidade à inteligência de maneira a assegurar suas arbitrariedades. Desse modo, o ensino brasileiro, apesar das negativas do governo federal quanto ao assunto, abdicou da qualidade, foi proletarizado, instrui mais do que educa, reforçando a patologia do analfabetismo funcional, que, por extensão, fornece verdadeiras massas, que é muito diferente de povo. A sociedade incrementa, perpetuando a ditadura das desigualdades e injustiças sociais. Ora, retornando e conformando-nos ao depoimento do professor Agostinho da Silva, naquela CPI de 1968, a construção de um Brasil viável perpassa, obrigatoriamente, a educação, se forem resguardadas 3 esferas básicas de ação. São elas: a científica, a fraternidade e a liberdade de criação, que garantam e mantenham as precisões essenciais do povo: trabalho, comida e saber. Ademais, é na realização de uma reforma da pedagogia no ensino superior que se extrairá a revolução da sociedade com todas as suas possibilidades de produção de conhecimento e sustento. De maneira que Agostinho estava, já naquela época, se referindo à reorganização do sistema educacional que deve, concretamente, comprometer-se em pensar a realidade brasileira e a necessidade premente de que as universidades devem congregar-se para a integração nacional cultural e comportar programas sobre as resoluções dos problemas com que se defronta a sociedade brasileira. Certamente, Agostinho da Silva recomendaria para o Brasil a descentralização das universidades, algo que a Universidade de Brasília iniciou, montando amplos campi na periferia de Brasília, ou o avanço universitário para o interior do Brasil, como é o caso da Uniblac, a Universidade da Integração Luso-Afro-Brasileira, estabelecida na cidade de Redenção, no Ceará, dando mostras de que são as instituições de ensino que devem ir às comunidades e que devem fazer valer os intercâmbios culturais, científicos e tecnológicos. A educação caracterizada fundamentalmente por ser social, que atende às necessidades básicas da população, participativa, que dá voz de decisão aos cidadãos, e pluralista, que respeita as convicções divergentes e reconhece as organizações civis, é a única via possível que permite agentes de todas as comunidades resguardadas, as tradições e memórias, afirmarem-se sob o regime da representatividade, eleições diretas, respeito aos direitos e deveres da pessoa humana,
legitimidade dos poderes estabelecidos. É também o fim para a constituição de uma nova cultura, aliás, já prenunciada na festa do Divino Espírito Santo, que possa ainda vir a reformar o Brasil com ressalvas para uma nova governança mundial focada na comunidade de língua portuguesa. Haja vista que constituímos um contingente enorme de falantes do mesmo idioma, em cuja ágora se instaura a pátria é minha língua. Mas não podemos nos bastar pela repetição do verso do poeta Pessoa. É preciso retirá-lo da categoria de texto e inseri-lo efetivamente no contexto de nossas cotidianidades e fazê-lo pedagogicamente compreendido e apreendido em todas as instâncias da sociedade civil e governamental. Assevera-se que esta conjectura político-pedagógica de Agostinho da Silva é ordiena porque, primeiro, nega a ambição do supérfluo, um dos maiores fatores de corrupção individual e social. Segundo, concorrência opressiva, causadora de dívidas e violações dos direitos humanos. Entretanto, nas universidades não consta teologia ecumênica, ou, o que pensamos ser mais acertado dizer, uma academia do espírito, em que todos indistintamente possam forjar um novo futuro para o Brasil, sob um pilar humanista, igualmente intelectual e cultural, que oriente a pedagogia para a transformação. E que pedagogia para a transformação é essa? A livre transmissão de pesquisa, o apuramento filosófico do conhecimento, a descoberta do universal no particular das coisas, a liberdade frente a qualquer espécie de doutrina e o cultivo de tornar frutuoso o diferente. Sem estas prerrogativas educacionais, aventadas há muito pelo professor Agostinho da Silva, dificilmente o Brasil rumará ao futuro do novo reino, no qual a dimensão fraterna da existência humana, o direito, a justiça, a igualdade e a equidade sejam desencobertos no mundo do cotidiano, institucionalizado e racionalizado, alienador da autenticidade humana. Esta explanação aponta um olhar desencantado com os brasileiros, mas com os brasileiros que investem no lucro em detrimento das pessoas, mas não em absoluto com o Brasil dos nordestinos, com o Brasil das festas do Divino Espírito Santo, de Antônio Conselheiro, dos brincantes do Bumba Meu Boi, e mesmo com o do cangaço ou dos bandeirantes com seus mamelucos. Isto porque, seguindo a trilha de Agostinho da Silva, é preciso ter fé nas realizações deste povo brasileiro, admirável gado novo, encorajado à não acomodação e cuja essência é a vivência ética social e solidária que queremos irmanada aos povos confraternos. O que está míope, senhores, portanto, é a visão de futuro por parte dos nossos políticos, intolerantes e prepotentes, que se sustentam na escassez de liderança moral, com corrupção e manipulação informativa, e norteiam uma educação cujo ensino é a instância de legitimação do poder e de privilégios. Obrigada.
Tem que ser esse que estão a gravar. Boa tarde. Gostaria, antes de começar, de agradecer aos organizadores do Congresso por essa brilhante iniciativa e, de fato, necessária. Hoje nós estamos quase no final do nosso evento e eu gostaria de trazer uma contribuição em razão da própria estrutura social do Brasil, que é uma reflexão sobre a sociedade do Espírito Santo no século XXI, dentro de uma proposta da chamada de uma conversão a uma aristocracia do coração. Nós falamos muito em lusofonia, ouvimos lusofonia o tempo inteiro, mas gostaria de salientar que, segundo o nosso ponto de vista, a lusofonia não tem futuro se nós não soubermos falar aos jovens. E mais do que saber falar aos jovens, nós devemos nos capacitar para acolher a linguagem do jovem. Porque milenarmente existe um conflito entre as gerações mais novas e as gerações antigas. Eu estou no meio termo, estou com 50 anos, então entendo que os mais velhos necessitam adaptar a sua forma de ser e de estar no mundo e acolher o pensamento inovador e às vezes transgressor do jovem, e o jovem, por conseguinte, também necessita de fazer isso. Porque se nós não fizermos isso, nós não teremos ideia nenhuma de lusofonia, a não ser que a gente esteja colocando o conceito de lusofonia presente somente dentro das organizações, dentro do meio econômico, dentro do meio político. E notadamente no Brasil, quando falamos em lusofonia especificamente, o Brasil não é um país que cultua a cultura simbólica. Portanto, no Brasil nós precisamos, além desses desafios, trazer ao jovem o significado premente de uma cultura simbólica. O que significa a lusofonia? É sobre isso essa reflexão hoje. Não é? Dom Helder Câmara, gostaria de abrir essa nossa situação. Dom Helder Câmara foi um homem que lutou muito pelos direitos humanos. E ele falava o seguinte: ele gostava muito do símbolo entre o fermento e a massa. Houve um congresso pelos 50 anos do Concílio Vaticano II, em Fortaleza, e uma brilhante teóloga, Mercedes Budalé, ela deu a seguinte palestra: como ser uma igreja fermento de emancipação humana dentro de uma igreja massa de eventos midiáticos. E ela abre a intervenção dela perguntando o seguinte para a plateia: o que para vocês é massa? Aí ela tem as mais interessantes explicações. Uma cozinheira vem e fala que massa é massa de fazer bolo, o outro vem e fala que mistura pão de queijo no meio, o outro vem e fala sobre a pamonhada, um pedreiro fala da massa de cimento, até que grita uma senhora lá do fundo e fala: massa é algo que não está pronto. Pronto. A resposta fala tudo. Muito bem. O fermento é a massa. O fermento é aquilo que põe na massa algo para que ela cresça, porque massa é alguma coisa indefinida. Não só indefinida, como sem característica ontológica. O fermento, portanto, é aquilo que dá o destino à massa. É aquilo que vai fazer com que a massa se autorrealize. Ou que a massa realize ou não, porque se o fermento for ruim, a massa se perde. Ela zera. Isso expressa bem o verso de Agostinho da Silva, desse poema interessante, que a quem faz o pão ou o poema só se muda o jeito à mão e não o tema. A pergunta que eu quero abrir isto é: a lusofonia é fermento ou é movimento de massa? Nós estamos falando do quê? Agostinho da Silva falou que o quinto império é a lusofonia. É só uma afirmação dele. Todos sabem o significado de quinto império, e se nós falamos em lusofonia
simbólica, nós estamos falando de Quinto Império. E nós precisamos de nos recordar disso. E sobre isso há uma trajetória muito grande na história do Ocidente, que Portugal capitania, e essa capitalização foi totalmente avessa e paralela à própria história da Europa cristã, que se diz cristã. Entretanto, este contexto do Quinto Império no Brasil, exceto esporadicamente, ele permanece como uma memória. Mas mesmo assim nós temos graves problemas em relação a essa questão. E é isso que a gente precisa de rever e de ensinar aos nossos jovens, se nós de fato quisermos entender e propor, e mais do que propor, vivenciarmos a lusofonia. Na expectativa, Constância Marcondes de Serra, que é uma grande filósofa que nós temos, que é uma das maiores entendedoras brasileiras do pensamento de Agostinho da Silva, Constância Marcondes fala que a expectativa do advento de uma nova era é inscrita em Joaquim de Fiore numa perspectiva não da profecia, mas dos símbolos contidos nas Escrituras. Então a nova idade, que é a idade do Espírito Santo, seria inaugurada por uma teofania, consistindo esta na efusão universal dos dons do Paracleto sob a ação iluminadora do Espírito Santo. Ora, Joaquim de Fiore fala que a idade do Espírito Santo se caracterizará pela liberdade, a compreensão perfeita, o amor e a amizade, e a valorização das crianças. Seus símbolos são o meio-dia, o verão, a colheita do grão e do trigo. Muito bem. Talvez seja por isso que Fernando Pessoa tem essa frase ao lidar. A verdade não pode ser transmitida à humanidade porque a humanidade não a compreender. Só por símbolo, portanto, pode a verdade ser lidada, de sorte que, vendo o símbolo, sinta a verdade sem a perceber. Portanto, nós não estamos falando de uma relação da razão com razão. Nós estamos falando de um outro tipo de relação, ou de um outro tipo de sociedade que Fernando Pessoa deixa escrito neste, talvez, neste símbolo aqui. Por onde nós vamos tratar a lusofonia é pela razão, porque a razão é a história do Ocidente, que nós chegamos aonde chegamos. Nós precisamos de criar um outro paradigma, que não seja um paradigma fundamentado na razão. O Quinto Império tem a lusofonia. Voltando, há alguma coisa em relação à lusofonia que é interessante. Dante, na Monarquia, faz uma alusão à profecia de Daniel, interpretando o sonho do rei Nabucodonosor, onde coloca 4 impérios: os gregos, os medas, os persas, os babilônios, e o último seria Israel. Dante coloca ele próprio, ele reinterpreta o sonho de Daniel e fala que há 5 impérios: assírio, persa, grego e romano, sendo que o romano é ressurgido na época e instaura o império do Espírito Santo. Dante Lins fala que o Quinto Império será feito por portugueses, não por Portugal. Padre Antônio Vieira, na História do Futuro e em Claves Profetária, fala que há os impérios assírio, persa, grego e romano, e o português associado à aventura marítima e aos descobrimentos. Veja que o Padre Antônio Vieira já capitaneia uma outra versão do Quinto Império. Agostinho da Silva, em Aproximações, Reflexões, e Fernando Pessoa, alarga todos esses conceitos e afirma o valor do espírito, constrói um novo sentido de história, afirmada com o desígnio da providência, afirma uma espiritualização progressiva da mentalidade do mundo e alarga esse ideal para uma tradição além atlântica, Brasil, África, América. Portanto, se nós colocarmos isso no mapa, nós veremos que o fluxo do Quinto Império segue evidentemente um eixo civilizacional que se coloca de Oriente a Ocidente do mundo, no sentido do nascer e do pôr do sol. Então, aquilo que nós chamamos como eixo atlântico, nós temos que pensar muito bem se este mar é um mar realmente e somente físico. Que mar é este que nós estamos falando? Pois bem, dado isso, nós precisamos refletir. Por que nós dependemos deste fluxo? Que o Quinto Império, evidentemente, é sucedâneo dos impérios anteriores. E se assim é, de fato, como é que se dará essa sucessão? E esse Quinto Império será simplesmente uma continuidade da história do Ocidente, que é um novo do mesmo, ou será algo realmente diferente, um outro do mesmo? O problema é que Platão já tratava dele. Qual é a diferença entre o novo, entre o certo e o não certo? Qual foi uma das características mais marcantes dos impérios anteriores ao Quinto Império? A dominação dos povos, a subjugação de uma cultura, a tola vaidade de se considerar superior ao próximo e ao diferente, o antropocentrismo, a desigualdade e a ganância. Então,
quando nós falamos no Ocidente de boca cheia, nós estamos nos referindo, claro que houve conquistas, mas claro que houve muita desconstrução. E uma desconstrução para mim, que sou da área de humanas e lido com ela diariamente, antes da minha formação como filósofo, eu passei pela veterinária e eu passei pela biologia. Hoje nós não temos noção acadêmica, conceito acadêmico do ser humano. Ora, se nós não temos conceito acadêmico do ser humano, como é que nós podemos falar em sociedade? Dado que a sociedade é uma abstração, ou ela é feita em cima dos seres humanos? É porque nós não colocamos as diferentes frentes acadêmicas para dialogar com seriedade, para saber o que foi que o Ocidente fez em relação à desconstrução da própria humanização do ser humano. A lusofonia tem que, entre outras coisas, mais do que comércio, humanizar as pessoas. É disso que nós estamos precisando efetivamente, de nós nos tornarmos pessoas mais humanas, e nós não sabemos como fazer isso. Porque sequer nós sabemos que nós somos. Muito bem. Então, o que nós depreendemos desse fluxo? Que o quinto império, ou a lusofonia, repetirá este padrão, ou ele será diferente. Presume-se, nós presumimos e queremos acreditar e trabalhamos para isso, que a lusofonia seja a diferença. E para fazer a diferença lá que tem uma ruptura. Ruptura com quem? Com a própria história ocidental. Nós seremos capazes de fazer essa ruptura? Ou nós seremos capazes de passar este grande mar? Essa é uma pergunta que nós temos que refletir seriamente sobre ela. Precisamos refletir se a lusofonia, para se constituir como algo realmente novo, poderá construir as suas bases sobre o sistema globalizado de mercado e de políticas institucionais que todos nós já sabemos que elas são absolutamente insustentáveis. Que parâmetros a lusofonia usará para construir a si mesma, para se autofundar? Mais do que isso, para construir a lusofonia, é preciso desconstruir o modelo eurocêntrico do mundo. Isso foi falado hoje. E para tanto, o Brasil, Portugal, Timor, Macau, Galiza, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, etc. Mas também a Índia, também a China, também os países da Europa, também a América do Norte, devem assumir-se como modelos diferentes. E notadamente a nós, especificamente no Brasil, que sofremos de um conceito de minoridade, nós devemos assumir-nos como modelos culturais transversais ao modelo eurocêntrico do mundo, porque é este modelo eurocêntrico do mundo que levou o mundo à bancarrota no sistema econômico internacional. Nós devemos nos assumir à margem do modelo, como periferia do mundo capitalista. E retomando aqueles versos de Agostinho da Silva, nós devemos fazer novo pão, dando nova forma à massa, pois a essência das coisas consiste no fermento. E essa essência nós a temos, nós só precisamos redescobrir. Agostinho, em Reflexões, na página 10, ele fala o seguinte: ele afirma que o grande feito de Portugal não foi ter feito os descobrimentos, foi o de ter resistido a Castela. Isso significa que há prova inconteste, na visão de Agostinho, de que este povo prezou a liberdade, prezou a autonomia e prezou a autossuficiência e o autorreferenciamento de um povo. E tudo que nós não temos dentro da ideia de uma cultura de massa é tudo isso que está preconizado no advento do Quinto Império e na proposta não só de Agostinho da Silva, como de todos os homens que lutaram pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade, no sentido genuíno do termo. Construir pessoas autorreferendáveis. Olha, por quê? O Brasil precisa assumir o protagonismo das domestiçagens e parar de se sentir marginal no contexto do mundo. Nós somos mestiços, sim, graças a Deus, e com muito orgulho. Há muitos de nós que sentem muito orgulho dessa mestiçagem. E há poucos que fazem nos dar a entender que nós não somos... dar a entender ao mundo que nós não temos orgulho dessa mestiçagem, mas são poucos, a grande maioria de nós não. E por que nós precisamos urgentemente dessa marginalidade? Ou de entender que essa marginalidade significa algo que muitos de nós não querem ser, que é o seguinte: há 10 mandamentos que eu citei aqui do mundo capitalista. Porque ser do mundo materialista, sobre o conceito, sobre esse conceito, eu estou afirmando que nós necessitamos de assumir a marginalidade, porque ser do mundo como ele é, implica nesses 10 mandamentos que eu vou ler agora. Primeiro mandamento, que nós somos uma massa sem fermento, considerável da humanidade,
que é apenas repetitiva, insere a uma natureza circundante, rítmica e monotonizada a leis invariáveis de mercado e capital. Hoje em dia nós não significamos mais nada do que um liquidificador. Que nos limitamos a pensar em nosso cotidiano e nós deixamos a quem de direito o destino das ideias, dos ideais e das causas, pela incapacidade genética de sermos fermentos, porque nós não somos mais seres humanos. Nós somos alguma coisa identificada ao corpo. Que apesar dessa alienação que todos nós vivemos, independentemente de sermos ricos ou pobres do primeiro mundo, do segundo, do terceiro, do quinto ou do 20º, nós vivemos num estado de alienação total e absoluta. E nós nos sentimos, apesar desse estado de alienação, participantes das éticas da vida, sem nos apercebermos que nós estamos presos a uma comunidade atávica, quase escrotímica, a marcar épocas em ascensões e decadências constatáveis como a que nós estamos vivendo. Que nós estamos acomodados a que nos ditem hábitos e maneiras milenares. Se nos mandam matar, nós matamos. Se nos mandam guerrear, nós guerreamos. Se nos mandam chicotear no dedo, nós chicoteamos. Se nos mandam competir nas empresas, nós competimos. E vamos sempre jogando a culpa no outro, não e nunca em nós. Nós estamos sedimentados em conceitos, preceitos, leis morais e uma sequência de ordens sistemáticas onde nós confundimos tradição com história, fé com religiões e doutrinas com ideologias. Nós sintetizamos o amor no casamento, a posteridade dos filhos e o heroísmo na pátria. Nós temos conosco os esplendores da autocomiseração e a tendência infantil à vaidade pessoal, na maioria das vezes absolutamente injustificada. Nós exercemos um medo latente a tudo e uma incerteza causticante que nos faz ser regidos por valores padrão, que nos fazem considerar isto ou aquilo em opinião uníssona ao coletivo do mundo. Porque nós preferimos a nossa própria anulação e a privação da liberdade a sermos considerados marginais ao contexto. Ou seja, nós somos gado mesmo. Que aceitamos o que vem escrito, que nos digam há quase 3.000 anos que nós guerreamos porque ontologicamente nós somos seres fracionários. Portanto, vem inscrito no dever do próprio ser uma conquista divisionária que faz com que o estado de guerra se localize em tudo, em prol da ordem, do progresso, das filosofias, das historiografias, das sociologias e tudo mais que nós queremos, pela busca da excelência de alguma coisa que nós não sabemos o que é. Que nós aceitamos o exterior hipócrita ou a inconsciência a essa própria hipocrisia, que ela crie o caráter do homem e faça sua verdade real de ser. E nós acabamos por exercer um amor preconceituoso, um moralismo conceitual, uma fraternidade constrangedora e uma liberdade pervertida. Tudo isso agravado no temor religioso, soldado ou fundamentado dentro de um intelecto que sequer é pragmático. Nós evitamos o pensar liberto de amarras. Nós não admitimos que pensem, ou que pensemos, ou que os outros pensem diferente. Enfim, nós ocultamos a unidade do ser e do estar na verticalidade supostamente conquistada pelo dinheiro ou pela posição social. Eu creio que o Quinto Império será realmente diferente se ele não for exatamente isso que nós fizemos do Ocidente. Aí nós podemos falar em algo diferente. E este algo não passa pelo dinheiro, este algo não passa pelas instituições, este algo não passa pelo capitalismo, este algo não tem problema nas cidades. Porque, senhoras e senhores, por uma razão absolutamente simples, o agente da política, da economia, da sociedade, somos nós, seres humanos. A política em si mesma, ela não existe, ela é uma virtualidade. Nós temos o hábito dialético sedimentado, que nós falamos a violência na cidade. Não existe violência na cidade. Existe a violência que está em mim. E eu, como indivíduo, como cidadão, projeto esta violência na sociedade. Portanto, recai sobre nós a opção primordial de reassegurarmos a nós mesmos este domínio perdido, mas restituível pela propriedade do seu conceito, que é: nós somos seres humanos. Nós não somos humanos simplesmente. Nós somos alguma coisa e precisamos de redescobrir a nossa humanidade. Tem feito muita falta isso, porque é através desta humanidade implícita e inata em nós
que nós, sempre que avançamos, enquanto cultura, enquanto raça humana, enquanto ser que vive na Terra e não sobre a Terra, foi sobre essas conquistas da humanidade que nós conseguimos as grandes conquistas das quais nos orgulhamos. Portanto, se a própria lusofonia, o quinto império, não deve ser um império de dominação, porque se isso for, porque isso foi todos os anteriores, e ele não pode ser, a lusofonia não pode ser um império de dominação. E se o quiser ser, ele está, ao meu ver, fadado ao insucesso. Porque, aqui lembrando Fernando Pessoa, se Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse e já não separasse, a própria providência se encarregará de corrigir o rumo da lusofonia, caso ela queira repetir o modelo eurocêntrico do mundo. A terra ainda não é uma, eu discordo. Porque o mar ainda não foi cumprido. E por que o mar ainda não foi cumprido? Porque a amizade entre nós é protocolar. Nós não conseguimos ainda construir uma sociedade que se entenda pelo coração. Nós não conseguimos de fato acolher as diferenças. E caso este mar profundo do ser humano não se cumpra, o império de fato se desfaz. Porque é uma catástrofe se abate sobre nós. Aliás, ela já está. Então, qual é a pertinência do conceito de comunidade lusófona? Sobre que eu acho que nós vamos tratar a lusofonia. A grandeza da lusofonia, ela assenta-se na amizade dos povos, né? Evidentemente. E aqui eu trago a contribuição de um grande acadêmico brasileiro, que é o Dr. Evandro Henrique, que ele tem uma teoria aclamada internacionalmente, que fala que o grande problema da democracia é o território mental do ser humano. Nenhum modelo dá certo se o território mental do ser humano não for modificado. Porque é sobre o homem e não sobre as instituições. Esse termo é dele, o mogórdio da democracia é o território mental. Para haver gestão dos territórios, é preciso existir gestão das mentes sustentáveis. Nós precisamos de ser pessoas sustentáveis, em primeiro lugar, autorreferenciadas em nós mesmos. E para isso nós teremos que ter uma revisão do modelo eurocêntrico do mundo. Repito, o território mental, aqui como Deleuze colocava, como conceito político, uma categoria central nas questões sociais, que é uma potência de produção de autonomia, de liberdade, de autorreferenciamento, de interdependência e, sobretudo, do exercício de uma democracia sustentável, porque ela estará sustentada no ser humano, que é a base mais firme, não é o dinheiro, não é o poder, não é a minha belíssima Mercedes, é aquilo que eu sou, porque aquilo que eu sou eu levo para o mundo, e se eu for alguma coisa que é menos digna, eu levarei indignidade ao mundo. É sobre esse território mental que a proposta da lusofonia tem que estar dentro de nós. Não adianta nós construirmos consensos